Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio de hoje que está super especial. Hoje a gente vai conversar o que a sua saúde tem a ver com a criação deste universo, de tudo que é matéria aos olhos do Ayurveda, é claro. E se você está curiosa ou curioso para saber como é que é essa relação aí, antes de continuar, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga que sempre me ajuda e eu sou muito grata de coração. Bora lá entender tudo isso daí? Vamos começar então por como é que é essa criação de tudo que é matéria para o Ayurveda, não é verdade? Comecemos por aí. Bom, primeiro, para o Ayurveda, antes da criação do universo, a natureza existia em forma não manifesta. Essa forma não manifesta, ela tinha 3 qualidades que a gente chama, ou trigunas. Trigunas nada mais é do que isso que eu acabei de falar, 3 qualidades. Quais são elas? Sattva, que a gente traduz no geral como equilíbrio, mas que nesse caso aqui a gente pode entender como energia positiva. Raja, que a gente traduz como movimento, como muito movimento, mas que nesse caso a gente vai entender como uma energia negativa. E Tama, que a gente traduz como inércia, como apatia, muitas vezes, mas nesse caso aqui a gente vai entender como neutra, né? Uma energia neutra. E aí, pensando em energia mesmo, eu não estou falando de coisas boas ou coisas ruins, eu estou falando em termos de energia mesmo, de física, tá? Bom, existia aí esses trigunas, essas 3 qualidades dispersas pelo cosmos. Com mudanças nesse cosmos, essas 3 qualidades elas começaram a se aproximar e começaram a entrar em um estado de concentração. Esse estado de concentração ele vai aumentando, até que ele adquire a capacidade de criação. É muito interessante porque para o Ayurveda a concentração dessas 3 qualidades vai levar então à síntese do que a gente chama dos 5 Tanmatra. O que é isso? É o som, Shabada em sânscrito, a força, que é Sparsha, Rupa, que é energia, Rasa, que aqui não é no sentido de sabor, mas é no sentido de liquidez, e também Ganda, que é a solidez. Bom, esses cinco tanmatras, eles vão levar então à origem daquilo que a gente já ouve falar bastante no Ayurveda, que são os Panchamahabhutas. Quem lembra dos Panchamahabhutas, que eu já falei outras vezes, vai ganhar um prêmio, não sei o que, vai ganhar. Ó, os Panchamahabhutas vocês já conhecem, eles são os 5 elementos. São os 5 elementos que dão origem a tudo que é matéria. E eles surgem dessa mudança aí do cosmos que eu acabei de relatar aqui. Quais são os 5 elementos? Então, a gente tem a caixa, que é o espaço, a gente tem Vayu, que é ar, Agni ou Teja, que é o fogo, Jala, que é a água, e Prithvi, que é a terra. Então, para a Ayurveda, tudo que é matéria é formado a partir desses 5 elementos. Então, o meu corpo tem esses 5 elementos, essa planta tem esses 5 elementos, o ar que a gente respira não é o ar daqui que eu acabei de falar, o ar tem os 5 elementos, enfim, tudo tem os 5 elementos. Aqui eu quero fazer uma ressalva muito legal. No livro da doutora Mandip, que é um livro que a editora da faculdade de Ayurveda que eu estudo traduziu, é muito legal, porque ela pega os 5 elementos e ela coloca, até anotei aqui para não esquecer, ela coloca o Akasha como espaço mesmo. Vayu, ela coloca como os elétrons. Teja, né, ou Agni, ela põe como energia. Jala, os prótons, e Prithvi, os nêutrons. Então, espaço, elétrons, prótons, nêutrons e energia, metabolismo, né, essa combustão, formam tudo que é matéria, tudo que a gente conhece, então, na Terra. Olha que legal isso, essa correlação que ela faz, então, para a ciência moderna. Ela faz uma correlação dos 5 elementos para isso que a gente chama no Ayurveda, então, de espaço, ar, fogo, água e terra. Eu acho legal para a gente ter essa noção de como o Ayurveda, ele não é uma ciência médica que está lá atrás,
mas ele é algo que continua sendo estudado, sendo trabalhado e muitas vezes sendo correlacionado com a ciência moderna, o que para a gente é super interessante e super importante, porque não é algo estático, embora esses princípios sejam super respeitados para que ainda exista o Ayurveda. Porque se eles não fossem, a gente não tinha mais o Ayurveda, né? Como é hoje, vamos pensar assim. Então é bem interessante a gente fazer essas pequenas reflexões. Agora vamos entrar na parte interessante. O que essa criação tem a ver com a sua saúde? Tem a ver o seguinte, eu estou dizendo que tudo que está na Terra é formado pelos Panchamahabhutas, certo? Pelos 5 elementos. Existe um outro princípio do Ayurveda, que é de Samani Vishesha, que diz assim, semelhante aumenta semelhante e diferente diminui diferente. Eu vou usar um exemplo para você entender a importância desses 5 elementos, de saber desses 5 elementos, das qualidades dele. Alimentação, que é algo muito básico, mas que a gente fala bastante e não é à toa. Muitas vezes o que a gente entende por aí como alimentação saudável, ela não é saudável para você ou para mim, na visão do Ayurveda, tá? Por que não? Porque no Ayurveda a gente não tem um protocolo único de alimentação para todas as pessoas. E por que a gente não tem esse protocolo? Justamente pela ideia dos 5 elementos. Olha só, o que difere o meu corpo do seu, se eu sou formada por esses 5 elementos e você também? A quantidade de elementos que eu tenho no meu corpo. Então, a quantidade que eu tenho de Akasha, Vayu, Teja, Jala, Prithvi não é a mesma que você tem. Então, a gente tem corpos diferentes. A gente tem qualidades diferentes desse corpo físico mesmo, do corpo mental, tá? Agora imagine o seguinte, imagina que meu corpo é muito, 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 muito leve, que eu sou muito leve, a minha pele resseca com muita facilidade, os meus cabelos ressecam com muita facilidade, eu perco peso com muita facilidade. Se eu vou olhar para as qualidades dos elementos, quais elementos que parecem que são muito leves e até ressecantes, vamos falar assim? Bom, espaço, parece leve, né? E vaio, que é essa ideia do ar, também não só parece leve, como se a gente pensar no ar em movimento, que é o vento, ele resseca. Né? Então, assim, vamos pensando nas qualidades desses elementos. Ora, então parece que meu corpo tem muita qualidade parecida com essas. O que significa? Significa se eu vou consumir muitos alimentos que também são muito leves, que também são muito ressecantes para o corpo e assim por diante, eu vou aumentar essas qualidades do meu corpo de leveza e de ressecamento. Então, isso a gente chama de agravar Vata Dosha, que é agravar o Vata, que tem também qualidades de ser seco, de ser leve e assim por diante, porque ele tem na sua maior parte ar e éter. Percebe que é uma linha de raciocínio que a gente vai aprendendo a construir e é muito fácil depois que você tem a sacada. Então vamos continuar. Que tipo de alimento, então, seria ideal para ter maioria nas minhas refeições? Bom, aqueles que são mais parecidos com algo que eu tenho menos, tipo com terra. Então, uma beterraba. O que é uma beterraba? Ela tem bastante água, ela é pesada. Então, imagine o seguinte, eu vou montar um prato com alguma dessas raízes e com outros alimentos, como, por exemplo, folhas verdes. Né? Então, assim, a salada, em especial fria, ela é muito leve e ela, sim, tem as qualidades de Vata Dosha, do ar e de éter, portanto, ela vai ressecar, ela vai aumentar essas qualidades de secura, de ressecamento e de leveza no meu corpo. Então, o meu prato qual seria? Teria muito mais beterraba, abóbora, batata, coisas mais pesadas e menos, então, as folhinhas verdes leves, percebe? Por quê? Porque eu preciso desse alimento mais pesado para equilibrar o meu corpo. Então, o equilíbrio para a Ayurveda, ele parte de quem é você, ou melhor, de como está você neste momento, nessa estação, nesse período da sua vida, e assim por diante. Essa lógica, ela é uma lógica muito potente, porque é uma lógica que desinflama, é uma lógica que reequilibra a sua saúde, é uma lógica que potencializa a sua energia vital e a longevidade. Então é bem interessante aprender a pensar
ayurvedicamente, eu gosto de falar assim, porque é para a gente entender mesmo. Eu vou fazer uma compra de alimentos saudáveis. Será que estão sendo realmente saudáveis para mim? Para minha filha, para o meu filho, para a pessoa que compartilha a casa comigo? Será? Depende de como essa pessoa está, depende de como está esse corpo. Isso, Gabi e eu ensinamos no Alimentando-se com a Ayurveda. Aqui eu te dei um exemplo que é para você já ir treinando essa forma de ver o seu próprio corpo, de pensar o seu próprio corpo a partir dos elementos e de olhar para alimento, para a sua própria rotina de vida e pensar a partir daí e aprendendo a se acostumar com essa forma de ver o mundo e de ver a si mesmo, para ser muito mais saudável e menos inflamada. Agora, em Alimentando-se com a Ayurveda, a gente te ensina a fazer isso detalhadamente, a gente dá exemplos, você pode fazer perguntas, a gente utiliza o seu exemplo, inclusive, se você quiser, para construir essa lógica de pensamento e assim por diante. Sendo que, em Alimentando-se, a gente não para na alimentação, a gente fala um tanto do que é se alimentar com a Ayurveda para além da alimentação, com pequenas práticas de rotina que super potencializam a saúde, super equilibram a saúde mente-corpo. E isso é muita potência, gente. Por isso que eu gosto de dizer que é revolucionária uma forma de pensar tão antiga, mas tão atual e tão potente para a nossa vida. Ó, aproveita que a gente está fazendo Alimentando-se online, ao vivo, no dia 17 de agosto. Para quem não pode acompanhar ao vivo, vai ficar a gravação disponível por um mês. Tem muito material, além da nossa aula, além da nossa conversa, né? Além do compartilhar, a gente também tem material. O material está super detalhado. Além do e-book da própria atividade, da própria experiência, a gente dá mais 2 e-books, que é de leites vegetais e de ervas que curam. Então tá super especial, a gente faz com muito carinho e dedica muita atenção para quem participa. Então se inscreva, você está super convidada, super convidado. E para você que não quer ou que não pode, continua acompanhando esse podcast, acompanhe o meu Instagram, que é @vangravino. Olhe os outros vídeos aqui do canal, se você está no YouTube, ou escuta os podcasts do Spotify. Tem muita coisa boa e eu te ensino muito dessa alimentação e muitíssimo dessas pequenas ações da rotina saudável que transformam a vida. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional da Ayurveda e do Yoga. Namastê!